Eu inicio esse vídeo te fazendo uma pergunta. O que fala mais alto na sua vida? A voz de Deus ou a voz das amizades? Se não é inscrito no canal Pergunte ao Carlão, se inscreva, deixa o like e acompanhe esse vídeo com a gente. Saudações, eu sou Carlos Oliveira e hoje eu tenho uma reflexão importante para você. Conforme a pergunta que eu fiz, eu repito ela. O que fala mais alto dentro de você? Deus ou as amizades? Eu convido você que me assiste a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, no capítulo 81, a partir do versículo ou verso de número 8, que diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvistes. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante a um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a sua boca, e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. É engraçado quando a gente fala sobre essa questão de ouvir a Deus ou as amizades, até porque verdadeiras amizades geram bons conselhos. Mas nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas estão supervalorizando palavras de amizades, entre aspas, de colegas, entre aspas, de pessoas com aparência de bem, que é bacana, entre aspas, se esquecendo dos conselhos de Deus. Quantas pessoas que já passou na nossa vida, que a gente conhece, aí no seu bairro, na sua cidade, que terminou um relacionamento por conta de amizade, que perdeu uma empresa por conta de amizade, que perdeu uma oportunidade de um bom trabalho por causa de amizade, que deixou de fazer aquela viagem para o exterior por causa de amizade, de influências negativas com aparência de boas, simplesmente porque deixaram de ouvir a voz de Deus. As pessoas estão substituindo a voz de Deus. E qual é a maior voz de Deus? A sua palavra, que é o que nós temos, que é o seu legado e que eu acredito que é a palavra. Muitas pessoas estão deixando esse legado achando que algumas pessoas têm conselhos melhores que os conselhos de Deus. Se nós, como cristãos, ou se você não professa nenhuma fé, tem colocado para si o costume e o hábito de ouvir outras pessoas, tome muito cuidado. Israel, pelo fato de não ouvir a Deus, passou diversas situações. Foi cativo no Egito. No período dos reis, foi cativo pelos assírios, o reino do norte. O reino do sul, não se atentando pelas coisas que estavam acontecendo, seguiu o mesmo caminho do reino do norte e foi cativo pelos babilônios. Simplesmente por nunca mais ter permitido ouvir a voz de Deus. O próprio rei Davi, e eu convido você também, aproveitando, a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, a partir do verso 1, eu vou ler aqui com você, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe, Joabe era o general, e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, tanto como é, porventura, ó rei meu senhor. Não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém,
a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. E então depois voltou a Jerusalém com a conta. Se Davi tivesse ouvido Joabe, que estava sendo direcionado por Deus, o mal que aconteceria a Israel depois dessa soma teria sido evitado. Mas Davi preferiu ouvir a si mesmo como um engodo de Satanás falando dentro dele: conta o povo, porque vai ser com o número de soldados que você vai vencer essa batalha. Davi justamente queria contar o povo para saber quantos homens pudessem levantar a espada para as batalhas que viriam à frente, se esquecendo-se de que quem dá vitória nas dificuldades e nas batalhas é Deus. Sempre foi Deus que nos fez vencer até aqui, nunca o nosso próprio esforço. Agora, quando Davi deixa de ouvir Joabe, que era o seu general, ele prevalece, até porque ele é rei, e Joabe, como subalterno, obedeceu ao rei. Joabe não errou, quem errou foi Davi. Mas se Davi tivesse ouvido a Deus através de Joabe, ok, mas ele preferiu seguir o seu próprio conselho. Como eu falei, existem pessoas de bem, mas existem pessoas que não estão nem aí para você. Te dão conselhos para o seu mal, te dão conselhos para a sua derrota, te dão conselhos para você perder, te dão conselhos para você ir para trás, te dão conselhos para você não prosperar. E até quando você vai continuar ouvindo essas pessoas, ao invés de ouvir a Deus? Não siga o exemplo dos tolos. Não siga o exemplo de pessoas que preferem ouvir as amizades. A irmã, o irmão, o profeta, quem quer que seja, se esquecendo-se de ouvir Deus. Mas eu vou ouvir Deus literalmente? Não sei. Eu escuto Deus todos os dias na sua palavra. A palavra de Deus, ela é a voz de Deus para mim em todo o tempo. Ah, mas a minha casa é cheia de pessoas e é assim que eu gosto, é desse jeito que eu vivo. Amém. Enquanto a sua casa estiver cheia de pessoas, você não vai ter tempo de fazer o que Jesus falou, que é entrar no seu quarto, fechar a sua porta e em secreto falar com o Pai, que em secreto vai te abençoar. Você entendeu o contraste? O que você quer? Uma vida cheia de amizades, uma casa cheia de amizades? Ou prefere estar só orando a Deus no quarto e ouvir o que Deus tem para te dizer, os conselhos de Deus para a sua vida prosperar, para a sua vida ir para frente, para a sua vida ser diferente do que tem sido até hoje? Te pergunto novamente, o que fala mais alto na sua vida? É Deus ou as muitas amizades? Pense nisso, reflita sobre isso. Se até hoje você tem permitido que intrusos venham deturpar a sua imagem, a sua pessoa, a sua vida com Deus, começa a bloquear. E aí depois você me fala, quem sabe, as mudanças que você teve na sua vida. É uma opção sua, é você quem decide. Ninguém vai decidir por você aquilo que Deus tem para você. Fique com essa palavra. Amém.